Alguns amigos nossos foram presos, né, e a gente percebeu, você até lembrou bem, a Ângela foi o start também. A prisão da Ângela, uma amiga nossa que foi torturada para burro, não sei o quê, ela pertencia também a uma organização, e a partir da Ângela, que a gente era próximo à Ângela, pessoas ligadas à Ângela foram presas, né? Nós abrigamos, mas antes estúdio, disso, o namorado dela, que ele morava lá no nosso estúdio, lá na Rua dos Ingleses. Tá. Eu, você e esse sujeito aí. Eu também já não lembrava disso. Era isso. E quando a Ângela foi presa, ela dedou você, a nossa turma, para que aquele rapaz tivesse oportunidade de fugir. E ele fugiu e se salvou. Né? Então você foi preso, você, a Laura, um monte de gente lá, o Levi, etc. Mas eu lembro que nessa época eu era presidente do Grêmio da FAO, e eu lembro de estar sendo perseguido já há um tempinho, uns 15 dias, não sei o quê. Talvez por isso eu tenha sido o último a ser preso, porque primeiro prenderam o Levi, não sei o quê, e me deixaram por último, né? E aí foi, eu sabia, tanto é que eu sabia que eu ia ser preso, tanto é que eu não tinha mais nada em casa, até livros suspeitos eu tinha tirado, panfletos, etc, não tinha nada, a casa estava limpinha, né? Aí eu estava em casa meio esperando, e foi até uma coisa assim, pô, se eu for para ser preso, que seja logo, que, né? Aí, num sábado à noite, reviram a casa inteira, me levam, uns caras, né, desse jeito, né, sempre. E aí, lá no DOI-CODE, né? Aí, interrogatório... Deram os tapas no Levi. Deram. Em mim, a primeira coisa, me tiraram a roupa inteira, fica nu, aí sento numa mesa com uma maquininha de choque, tá? E aí uns socos de vez em quando, uns 5 caras interrogando, perguntando, e aí eu te falei um pouco, né, o cuidado que você tinha que ter ali é o seguinte, eu não posso ser pego numa mentira, e vou falar o menos possível, mas eu não posso ser pego numa mentira. Então eu vou falar aquilo que eu acho que eles sei que os caras sabem, e vou tentar não dizer aquilo que eu acho que eles não sabem, né? Esse é o jogo. E aí, sei lá, algumas horas nisso, aí vai para uma cela, nessa cela que eu ouço esse relato. Esse cara que estava preso nessa cela que eu fiquei, ele não era de movimento estudantil, ele era de organização revolucionária. Então ele me conta isso, né, que uma tortura que fizeram com ele foi isso. Enfiaram um cano no rabo dele, um ratinho, né, interessante do ratinho que faz a ligação, um ratinho com cordão, o ratinho entrava, mordia o intestino dele. Então uma coisa que não deixa marca nenhuma, né? O cara sai de lá bonitinho, mas foi torturado pra cacete, né? Bom, aí depois no meio da noite uma outra equipe pergunta de novo, e eu percebo que eu convenço os caras que eu sou uma pessoa de bem, né? Aí na segunda-feira de manhã, fui preso no sábado à noite, segunda-feira de manhã os caras, vai aquele Ustra lá, põe a mão no... antes disso, a última coisa, eles falam assim, escuta, você não quer, aquilo que a Dilma conta muito, né? Você não quer virar um delator? A gente perceber que você é uma pessoa legal, e a gente dá todo o apoio. Eu falei, desculpa, isso é uma coisa que eu não saberia fazer. Aí o cara, entendo, sua posição, tá bom, pode ir. E aí, né, me dá o último recado assim, olha, espero que você não tenha enganado a gente, tá? Porque senão... Tá, mas pode ir, tá. Você sabe como começou a briga da Maria Antônia? Não, então, é por isso que ela começa com pedágio, né? Sim, então. Pedágio para arrecadar fundos para o Congresso da UE. E aí o pessoal do Mackenzie se opõe. Aí é o estopim da confusão, né? É assim, a gente era muito amigo do pessoal, não tinha muita diferença entre FAO e a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, não tinha muita diferença. Todo mundo ia assistir aula lá na FAO, todo mundo ia assistir aula no Mackenzie, a biblioteca podia ser... todo mundo tinha carteirinha, era outra coisa, né? A identidade era muito grande. Teve uma eleição da UNE, um pouco antes desse episódio, que o pessoal da arquitetura do Mackenzie foi nos chamar porque o CCC ia invadir o diretório. Porque uma urna da UEE, ou UNE, não lembro qual era, estava lá. Então nós fomos para lá defender a urna. Aí chegou o CCC lá,
todos armados, porque todos eram do DOPS, entravam no direito, entre e venha fazer segurança aqui do nosso patrimônio. Então eles estavam todos no direito. Quase todo mundo do DOPS estava no direito e andava armado. E era do CCC. E eram do tal do CCC. Eles destruíram a urna, no tiro. Bé, 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 bé. É para vocês aprenderem o que vai acontecer com vocês. Eu saí voando, um cagão. Eu saí voando e falei assim, vou receber um tiro aqui na minha bunda. Então a coisa não era o pedágio. Era uma guerra ideológica mesmo. Então lá, do lado de lá estão os comunistas e do lado de cá estamos os nacionalistas, sei lá. Nessa do pedágio foi o álibi para que então vamos destruir o pedágio. Aí começou os paus da Maria Antônia, que antes da morte do sujeito, começou um dia antes. No dia seguinte, a Maria Antônia estava fechada. Na frente do Pão de Açúcar tinha um batalhão ali. E do outro lado estava o pessoal que estava vendo, lá perto do Bar do Zé. E o que acontece? Acontece que chamam, nós fomos, o pessoal da FAO foi para a filosofia. Então estava eu, Flávio Gordon, outro arquiteto, e um prédio que dá, do outro lado da Rua da Filosofia, um prédio que dá para frente da Faculdade de Direito, do prédio do Direito, estava em construção. Aí nós subimos, estava em construção, um elevador que subia sem porta nenhuma, subia elevador de construção, pegamos enchemos de pedras nos baldes e fomos até o 10º andar, não lembro que era o 10º andar. E da sacadinha a gente olhava pro telhado do Mackenzie, estava destelhado, com sacos, olha só, com sacos de areia e metralhadora. E a gente olhando para baixo. E a gente lá em cima, todo poderoso, xingava os caras lá de baixo, pegava as pedras e jogava ali. E ficou aquele tal de, a gente joga pedra, daqui a pouco o vidro daqui faz pim, eu falei, ih, é bala. E é nessa hora que chega um dos amigos do cara que acabou morrendo, que era secundarista, e ele fala, meu amigo, lá embaixo tá não sei lá o quê. Eu, o Flávio e o Ari descemos, pegamos o sujeito que já estava todo com o cérebro aberto, aí fomos levando até lá embaixo, sai correndo, passamos pela rua que estava vazia, até entregar para o pessoal da medicina que já está na frente já estava na frente do Bar do Zé ali, entrou na ambulância, sei lá o que aconteceu depois. Eu sei que eu tomei um banho do próprio Zé lá dentro, ele mandou entrar porque eu estava todo ensanguentado, me deu banho lá dentro, e aí à tarde, e aí aconteceu tudo que todo mundo conhece, incêndio, joga bomba, molotov, não sei lá o que, saímos em passeata, jogamos, tacamos fogo em carro de polícia, foi aquele famoso, morreu um estudante, podia ser seu filho, que era a palavra de Mataram o ordem. estudante, podia ser seu filho. E o que se percebe é que nessa noite eles se preparam para uma guerra, né? Sim. E outra coisa, era evidente a presença da polícia ali para defender o Mackenzie. E não intervinha. Não, mas eles estavam ali para defender o Mackenzie, não a filosofia, que era uma instituição do Estado, né? Estava ali para defender o privado, né? que era o Mackenzie. O fato significativo, do ponto de vista da arquitetura, é que isso foi em 68. Do ponto de vista da Faculdade de Arquitetura, de nós aí, arquitetos da FAO, nós nem começamos em 69 mais no Maranhão. Nós nos deslocaram lá para a cidade universitária, ou seja, todo esse universo de contestação, ou muito universo cultural, tudo acontecia na Maria Antônia, chamava Maria Antônia de Quartelatã, lá tinha a faculdade de porque tinha economia, filosofia, sociologia era perto, né? A minha direita era perto. Então esse espaço todo... Nós fomos alijados da cidade, não é isso? Sumiu. Acontece que nós fomos junto com a filosofia que ficou fechada, junto com a economia, tiraram a USP dali. Nós fomos alijados da cidade. Sim.
E havia o grupo assim que mais se opunha a gente era exatamente o pessoal do Partido Comunista. Sim. Que eles eram os mais certinhos. Eles eram os e a gente era visto como aqueles malucos, né? E essa era uma briga que ela permeou todo esse período, né? Você estava numa situação tal que todas as suas posturas no mundo, mais Gandhi, menos violenta, as opções estavam sumindo. O que estava ficando é o seguinte: ou cala a boca ou entra na luta armada. Era essa opção do movimento estudantil, em um determinado momento. Você lembra o que a revista Parte falava? Não lembro. Mas o primeiro número dizia assim: está na hora de todo intelectual morrer como intelectual e nascer como revolucionário. Sim. E tem uma coisa interessante também que aconteceu com a gente. A partir do momento, né, que essa política se radicaliza e alguns caras vão para a luta armada, as pessoas, os remanescentes desse pessoal, vai dar aula. É incrível. Que o Cláudio foi dar aula, eu fui dar aula, o Carlão foi dar aula, o Flávio foi dar aula. Quer dizer, o que restou na falta dessa ação foi buscar continuar isso com um trabalho de ter contato com outras pessoas, dando aula. Né? Foi verdade, tudo bom. Dos 40 que entraram na minha época, depois virou, no meu ano, entraram 40. Dos 40, 32 estão dando aula. E eu acho que eu fui um pouco dar aula em cursinho também para fazer igual que ele fazia. Ele era um ídolo mesmo. Nosso objetivo era ser o Benetton. Ser o Benetton, né? Um cara brilhante, né? Fazia FAO e filosofia. Entrou na filosofia com 10 lá em tudo. Um cara brilhante, né? E seríssimo, muito boa gente e um cara de uma generosidade. Eu gosto muito dele. E acabou de sair um livro que fala muito dele, que é A Casa da Vovó, vale a pena. O livro cita muito ele. E ele chega um determinado momento, ele vai estudar, fazer curso de guerrilha em Cuba, ficar fora do Brasil, volta clandestino, e no final, lá num dia, eu estou numa livraria na Praça Roosevelt, de repente, isso foi em 1971, acho. Bom, aí eu sinto, alguém me pega assim pelo braço, por trás. Aí eu vi, ele estava com uma sacolinha de plástico com uma metralhadora na sacolinha, né? Aí nós passamos a tarde conversando, né? Passeando ali pelo Bexiga, né? Pra cá, entramos em outra livraria, não sei o que, conversamos lá. Aí lá pelas tantas, ele falou: olha, eu participo da Molipo, que é uma organização revolucionária, que era uma dissidência da LN, sei lá, bom, enfim, uma organização revolucionária, acho que das mais novas daquele momento, né? E ele fala: você não quer entrar na Molipo, né? Eu falei: olha, Benetaz, eu não vou te responder isso agora, mas vamos marcar Ele falou: vamos marcar um outro encontro, então, pra gente tratar disso, né? Eu falei: legal. Aí a gente marca um outro encontro, né? Num outro lugar, num outro dia lá, antecipado, né? Aí passamos de novo um monte de tempo conversando, não sei o quê. Aí lá pela Santa falou: olha, Benê, eu pensei na proposta que você me falou e eu não vou entrar, não. Aí, você quer saber por quê? Ele falou: não precisa me dizer nada. E aí continuamos conversando. E aí eu lembro, isso foi uma coisa para mim assim, muito marcante, que na hora de ir embora, eu percebo nele assim, um certo alívio de eu ter falado que não queria entrar no negócio, sabe? Aí que eu falo dessa coisa da generosidade, né? Ele já sabia meio que aquilo ali estava prestes a ruir. E aí eu fico arrepiado. Uns 2 meses depois eu abro o jornal e ele está morto. Bom. Você praticava a utopia. A utopia era possível. O problema não era nosso. Primeiro, o problema era mundial. Acontecia na França, acontecia em Berkeley, tinha a guerra do Vietnã. Tem que colocar esse contexto, porque não dá para falar que o movimento estudantil ele era espetacular em si.
você tinha quase todos os países da América Latina, quase todos, eram dominados por golpes de Estado e por ditaduras militares. Quase todos. A mando dos Estados Unidos. O nosso, então, ou seja, a gente tinha consciência de que a coisa não era localizada no Brasil. Posso dizer que a repressão mesmo, ela era a Operação Condor era Uruguai, Argentina, Brasil. Chile. Não, Chile não. Ainda não. Eu ia falar exatamente do Chile. Mas teve Peru, Bolívia. A nossa esperança, que nossos olhos, Era o Chile. que não tinham optado por luta armada, era o Chile, porque eles estavam fazendo uma revolução via voto com Allende. O que aconteceu lá? Entrou uma besta chamada Pinochet, que destruiu tudo. É que a ditadura não era uma questão partidária que você possa discutir. A ditadura era uma imposição ferrada. Cotidiana. Era ou seja, se quer falar de movimento estudantil e os arquitetos são muito sensíveis a isso, a todo esse panorama, porque você está mexendo com... O arquiteto mexe com as questões sociais, porque ele molda os espaços sociais. Então, planejamento urbano, as proposições arquitetônicas do Java 4, ou seja, nós estamos indo para onde? Estamos propondo o que na vida? Né? Então a gente estava amarrado desse jeito mesmo. Então quem quiser entender movimento estudantil tem que contextualizar ele naquele tempo. Assim, movimento estudantil não é mais o que era agora. Lógico que não é e nem vai ser, porque o mundo mudou. O Paulo de Tarso era um sujeito assim, um cara de uma grandeza, né? E tem uma atuação dele que ele faz num julgamento, um julgamento militar, não sei o quê. Aí o pessoal pega um livro e fala para ele, para reconhecer as pessoas, né? E aí todo sujeito que estava morto, ele conhecia. Todo cara que estava vivo, ele não conhecia. Então ele pegava um cara morto e falava assim, esse aqui eu conheço, grande revolucionário. Começou a sua atividade, não sei o quê, fez isso, fez aquilo, brigando contra essa ditadura fascista, apontava o dedo para os caras, né? No julgamento, né? Aí, não, tá bom, para, não sei o quê. E esse aqui? Aí, cara que todo mundo conhecia, que sabe, todo mundo estava cansado de saber que ele conhecia, ele falava, não, esse aqui eu não conheço, nunca vi. E ele fez isso o julgamento inteiro, rapaz. Diz que uma das coisas que fizeram com ele na prisão foi cortar um pedaço da língua dele.